E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Essa é a segunda aula do nosso curso de Geometria Plana e nessa aula iremos estudar sobre polígonos. Desde já, seja muito bem-vindo, se inscreve já aqui no nosso canal, curta esse vídeo, também em caso de dúvida ou sugestão, faça o seu comentário. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Então, vamos falar aqui sobre a definição de um polígono. Considera uma sequência de pontos A1, A2, A3 até AN, tal que três pontos consecutivos não sejam colineares, ou seja, não estejam em fileirinho, como a gente costuma dizer, né? A união dos mesmos é um polígono de gênero N. Esse gênero N é porque aqui eu tenho até o AN, mas eu posso ter um polígono de 5 pontos, 5 lados, né? De 4, de 3, de 7, dependendo qual o valor de N. Por exemplo, aqui eu tenho um polígono genérico. Eu tenho o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Esses três pontinhos para indicar, né, que a gente que vai continuar, né? E aqui eu tenho o AN, que é o último pontinho, que é a ordem do meu polígono. Vamos conhecer agora esse nosso polígono. Nós chamamos esse polígono de um polígono simples. E nós chamamos, por exemplo, esses pontinhos que vocês estão vendo, né, que está ligando cada lado desse polígono, nós chamamos de vértice. Percebe que aqui esse lado vai se prolongar, tá? E eu vou formar um ângulo externo. Então a gente chama esse ângulo aqui, todos os vértices desse polígono têm ângulos externos, tá? Então a gente chama isso aqui de ângulo externo. Nós chamamos o que é ligado por dois vértices, né, de lado, tá? Seria um segmento. Essa região aqui, toda essa região é o nosso polígono, é a nossa região poligonal. Aqui eu tenho os ângulos internos, né? E aqui eu tenho outro exemplo. Perceba que nesse caso eu também tenho um polígono, só que nesse caso é um polígono não simples e não vai interessar para a gente. Nós não iremos estudar ele, vamos estudar apenas esses outros tipos de polígonos, esses polígonos simples, tá? E eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Eu tenho um polígono de 3 lados, a gente chama de triângulo, né? Todo mundo conhece um triângulo. Eu tenho um polígono de 4 lados, nós chamamos de quadrilátero. Esses dois tipos de polígono nós iremos estudar nas nossas aulas seguintes, tá? Eu também tenho um polígono de 5 lados, nós chamamos de pentágono. Eu tenho também de 6 lados, nós chamamos de hexágono. Um de 7 lados, que nós chamamos de heptágono, e por aí vai. Vamos agora estudar a diagonal de um polígono. O que é a diagonal de um polígono? É qualquer segmento que une dois vértices não consecutivos. O que é que isso quer dizer? Eu tenho aqui o meu polígono, tá? E a diagonal é esse segmento que une dois vértices do meu polígono. Claro, esses dois vértices não podem estarem de forma adjacente, não podem ser consecutivos. Ou seja, eu não posso ligar uma diagonal entre o A2 e o A1. É impossível, porque eles são adjacentes, tá? Então, sempre eu vou ligar a diagonal de um vértice aos outros vértices que não são consecutivos a eles. O A3 eu vou ligar até o A1 e o A5. Eu não posso ligar nem até o A2 e nem até o A4, porque são consecutivos, né? O A3 é o consecutivo do A2 e o A4 é o consecutivo do A3, tá? Então, o que é uma diagonal? É um segmento que une um vértice a outro no polígono, desde que esses dois vértices eles não sejam consecutivos. Nesse caso, qual o meu polígono que eu tenho aqui? Eu tenho quantos lados? Eu tenho um lado, 2, 3 aqui, 4, 5 lados. Nós vimos que um polígono de 5 lados nós chamamos de pentágono. Então, nós temos aqui um pentágono que tem 5 diagonais. E nós temos aqui uma proporçãozinha. Existe sim uma fórmula que permite a gente calcular as diagonais de qualquer polígono. Então a gente traz aqui essa proposição. Todo polígono convexo de gênero N, ou seja, genérico, ele tem exatamente N vezes N-3 dividido por 2 diagonais. Ou seja, essa é a formulazinha para a gente calcular as diagonais de qualquer polígono.
Vamos ver se vale para esse pentágono? Então, onde tiver n aqui nessa formulazinha, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 5. Por quê? Porque eu tenho um polígono de 5 lados, eu tenho um pentágono. Então, substituindo n por 5, eu vou ter 5 menos 3, que dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Realmente, eu tenho 5 diagonais no pentágono. Ora, deu certo para o pentágono, mas pode não dar para outros polígonos. Então, nós precisamos demonstrar essa forma para ela valer para qualquer polígono que a gente tiver. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos aqui trazer um polígono genérico, tá? Eu quero obter a forma para calcular suas diagonais. Perceba o seguinte, de cada vértice partem quantas diagonais? Partem exatamente n-3 diagonais. Mas por que n-3 diagonais? Ora, nós vimos que para ser uma diagonal tem que ser, né, um segmento que liga um vértice a outro. Só que desde que esse vértice e esse outro vértice eles não sejam consecutivos, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o A1, esse A1 nós não podemos ligar uma diagonal até o A2 e nem até o AN. Por quê? Porque A2 é o consecutivo de A1 e A1 é o consecutivo de AN. Então eu não posso do vértice A1 traçar uma diagonal até A2 e nem traçar uma diagonal até AN. E também eu não posso traçar uma diagonal de A1 até ele mesmo. É impossível, né? Então de todos os vértices partem exatamente todos os vértices, ou seja, a quantidade n de lados que você tem, de vértices que você tem, tá? Menos quem? Menos 3, que é justamente, nesse caso do A1, A2, o AN e o próprio A1. Ou seja, de cada vértice parte n-3 diagonais, porque nós tiramos o próprio vértice, nós tiramos os dois consecutivos a ele. O A3, ele vai ligar com todos os vértices, menos com o A4, e menos com o A2, e menos com ele mesmo, ou seja, n-3. O A4, ele vai ligar com todos os vértices, menos com o A3, menos com o A5 e menos com ele mesmo. Ou seja, cada vértice, todos os vértices ligarão exatamente a n menos 3. Então, eu sei que de cada vértice parte n menos 3 diagonais. E quantos vértices eu tenho? Nesse caso, como o polígono é genérico, eu tenho n vértices. Então, será n vezes n menos 3. Agora vamos observar o seguinte. Vamos observar essa diagonal A2 A5. Perceba que eu contei ela duas vezes. Por quê? Porque a diagonal A2 até A5 é a mesma coisa da diagonal A5 a A2. Ou seja, a ida e a volta. Todas as minhas diagonais eu contei duas vezes, né? Contei tanto a ida de A2 para A5, por exemplo, como a volta de A5 para A2. Nesse caso da diagonal A1 até A4, eu contei de A1 até A4 e contei de A4 até A1. Então eu contei também duas vezes. Todas as diagonais eu contei duas vezes. Então eu tenho que dividir toda essa expressão que eu achei, n vezes n menos 3, por 2. Então essa é a nossa formulazinha. Essa seria a nossa demonstração. Vamos agora ver a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, eu tenho aqui um polígono, pode ser um polígono genérico. Nesse caso eu tenho um polígono de 6 lados, mas pode ser genérico. Os ângulos internos a gente já viu que são esses ângulozinhos aqui, não é? Nesse caso eu tenho 6 ângulos internos, mas pode ser um polígono genérico. A soma dos ângulos internos de todo o polígono é dada a partir dessa formulazinha, n-2 vezes 180. Nós vamos demonstrar já já. E a soma dos ângulos externos de um polígono, que eu tenho aqui um polígono também, nesse caso são de 6 lados, mas poderia ser um polígono genérico. Os ângulos externos a gente sabe que são esses daqui, né? Quando você tem um lado e prolonga, é justamente, né, o ângulo que essa prolongação forma com o lado consecutivo do lado que você prolongou, né? Aqui eu tenho 6 ângulos externos nessa ocasião, mas poderia ser um polígono genérico, tá?
a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Então, qualquer polígono, a soma é 360 graus de seus ângulos externos. Vamos demonstrar a soma dos ângulos internos de um polígono. Eu tenho aqui um triângulo ABC. E os seus ângulos internos são x, z e y. A gente sabe que um triângulo é um polígono, né? Beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar duas retas paralelas. Uma reta no vértice A e uma reta coincidindo aqui com o lado BC. Essas duas retas são paralelas. Eu obtive esses dois ângulos que eu coloquei em azul. Vamos observar que esse ângulo Z aqui, ele é alterno e interno com esse ângulo aqui. Como é que a gente sabe? Aqui eu tenho duas paralelas e esse segmento AB é uma transversal, divide as duas paralelas. Então a gente já viu isso, né, na aula passada, que nesse caso eu tenho dois ângulos alternos e internos. Dois ângulos alternos e internos são iguais. Então esse lado I mede Z também. O que é que a gente pode tirar daqui também? Que esse ângulo Y é alterno e interno com esse ângulo aqui. Ângulos alternos e internos são iguais. Então, esse ângulo aqui que está em azul vai medir Y. Agora vamos observar que aqui eu tenho uma reta, tá? E eu tenho tudo isso aqui formando um ângulo raso. Então, se eu somar Z mais X mais Y, eu vou obter 180 graus. O que é que isso quer dizer? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Por quê? Se eu pegar Z, que vale a mesma coisa que esse Z aqui, né? Porque são alternos e internos. Se eu pegar esse Z, pegar esse Y, que é o mesmo desse, e o próprio X, se eu somar todos esses valores, eu vou ter 180 graus. Então, X mais Y mais Z é 180 graus. Eles são os ângulos internos desse triângulo. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas onde isso vai nos ajudar para achar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Vamos lá. A gente sabe, né, que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus. A gente acabou de ver. E nós podemos dividir qualquer polígono em triângulos. Por exemplo, eu tenho aqui um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. No quadrilátero, eu posso dividi-lo em dois triângulos. Se eu passar aqui esse segmento, eu vou dividir em dois triângulos, né? Esse triângulo de cima e esse triângulo de baixo. No pentágono, se eu dividi-lo em triângulos, eu vou conseguir dividir em três. E no hexágono, se eu for dividir em triângulos, eu vou conseguir dividi-lo em 4. Vamos observar, por exemplo, aqui eu tenho 4 lados e 2 triângulos. 2 é a mesma coisa que 4 menos 2. Aqui eu tenho 5 lados e eu obtive 3 triângulos. 3 triângulos, ou seja, 3 é a mesma coisa que 5 menos 2. 5 é a quantidade de lados, né? Nesse caso eu tenho 6 lados. Eu obtive 4 triângulos. 4 é a mesma coisa que 6 menos 2. Onde eu quero chegar? Sempre eu vou conseguir dividir um polígono em quantos triângulos? Justamente a quantidade de lados que esse polígono tem menos 2. Como assim? Aqui eu tive um quadrilátero que tem 4 lados menos 2. 2 triângulos. Um pentágono que tem 5 lados. 5 menos 2 é quanto? 3, ó, 3 triângulos. Aqui eu tenho um hexágono que tem 6 lados. 6 menos 2 é 4. Aqui eu obtive 4 triângulos. Se eu tivesse um polígono, por exemplo, de 17 lados, quantos triângulos eu formaria? 17 menos 2, que é quanto? 15. 15 triângulos. Então aqui eu tenho um polígono genérico. Em quantos triângulos eu posso dividir esse polígono? Na quantidade de lados, menos 2. Qual a quantidade de lados desse meu polígono? É n, né? Aqui eu tenho n lados. Então, se eu tenho um polígono que tem n lados, eu vou conseguir dividi-lo em n menos 2. Mas a gente sabe que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus. Então, por exemplo, se aqui eu dividir em n menos 2 triângulos,
todos os triângulos terão 180 graus. Então eu vou multiplicar esses 180 graus pela quantidade de triângulos que eu tenho, que no caso é n-2. Então qual a fórmula para a gente achar o valor da soma dos ângulos internos de qualquer polígono? A gente pega a quantidade de lados desse polígono, subtrai 2 e depois multiplica por 180 graus, já que a gente dividiu esse polígono em triângulos e em cada triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, para encerrar nossa aula, vamos trazer aqui um exercício. Obtenha a quantidade de diagonais de um heptágono, como também a soma de seus ângulos internos e externos. Ora, um heptágono é um polígono de 7 lados, não é verdade? E a gente sabe que a formulazinha, que é a primeira coisa que ele pede, é n vezes n menos 3 e tudo isso dividido por 2. Então, o único trabalho que a gente vai ter é substituir esse n por quanto? Por 7. N não é a quantidade de lados, e nesse caso a gente não tem um heptágono. Um heptágono tem 7 lados, então n vale 7. Onde tiver n, eu vou substituir por 7. Fazendo aqui esse 7 menos 3, que é 4. 4 vezes 7 é 28, né? 28 dividido por 2 é 14. Ou seja, 14 diagonais a gente tem no heptágono. Ele pede também para a gente calcular a soma de seus ângulos internos. A gente sabe, né? Acabou de ver que a formulazinha para encontrar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n-2 vezes 180 graus. Então, esse n a gente sabe que vale 7, né? 7 menos 2 é 5. 5 vezes 180 é 900 graus. Então, se a gente pegar todos os ângulos internos de um heptágono e somá-los, nós vamos obter 900 graus. E a soma dos ângulos externos, a gente viu que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vale 360 graus. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. E também, em caso de dúvida ou sugestão, deixe aqui nos nossos comentários. Até o próximo!